Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer por essa noite, te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez, e pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Porque nós cremos que através dela o Senhor responde às nossas orações, o Senhor fala conosco. Nós cremos que através da sua palavra o Senhor nos alimenta, o Senhor nos consola, o Senhor nos exorta, o Senhor nos edifica. E crendo nisso, nós queremos nos aproximar da tua palavra sem reservas, abertos para ouvir e para receber o que o Senhor tem. Fala conosco, porque a tua palavra é o diferencial na nossa vida. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? A maioria das pessoas tem assim a necessidade de ter respostas a muitas questões da vida. Mas eu tenho aprendido que o mais importante que ter resposta é saber fazer pergunta. É o mais importante. Até mesmo porque tem muita gente que não tem resposta, porque nunca soube formular a pergunta certa. Então é muito importante eu saber formular a pergunta certa, para eu ter a resposta que eu preciso ter. Tem muita gente, irmãos, perdido na história, e às vezes parado na história, porque elas estão questionando por que pessoas têm o que elas não têm. Por que pessoas têm o que eu não tenho? Porque se eu tivesse, e essa frase, que às vezes não é repetida, não é pronunciada, mas é pensada por muita gente, tem sido a resposta que tem estagnado muitas pessoas. Se eu tivesse o talento de fulano, eu estaria muito mais longe. Se eu tivesse o dinheiro ou o recurso do fulano, eu estaria fazendo muito mais, ou desfrutando muito mais. Por que Deus deu tanto dinheiro para o Elon Musk e não me deu? Se eu tivesse o dinheiro do Elon Musk, se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates, Mas a pergunta certa não é o que eu faria se eu tivesse o que eu não tenho. A pergunta certa é o que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me deu. Essa é a pergunta certa. No ano da entrega, o que eu estou fazendo com o que Deus já me entregou? E eu preciso ter respostas, porque o ano voou. Faltam pouco mais de 3 meses para encerrar o ano da entrega. E não tem ninguém aqui que, se tiver um mínimo de senso, que não vai anotar, registrar, fazer uma lista de coisas que você já recebeu de Deus esse ano.
Com certeza todos nós já recebemos muito de Deus esse ano. Foram palavras, foram oportunidades, enfim, Deus já nos entregou muito. E essa pergunta que nós precisamos fazer: o que eu estou fazendo com o que Deus me entregou? O que eu estou fazendo com o que Deus me entregou? Porque não adianta eu falar o que eu faria com o que o outro tem, mas o que eu estou fazendo com o que eu já tenho. Se você conseguir fazer essa reflexão com maturidade, com inteligência, a sua vida muda a partir de hoje. Então presta atenção nessa resposta. Eu acordei com essa pergunta hoje: o que eu estou fazendo com tudo que Deus me entregou? Eu fui procurar na Bíblia alguma coisa que pudesse me nortear, ou a experiência de alguém que pudesse me nortear, e eu parei na vida desse homem chamado Davi, o maior rei de Israel. Ainda que não tenha sido o primeiro rei, ele se tornou o maior rei de Israel. E aqui no texto que eu li para você, esse texto narra o dia que ele foi ungido para ser rei. Esse texto narra isso. E desde o momento que Davi foi ungido para ser rei, que a gente começa a aprender que se eu sei usar o que Deus já me entregou, eu posso esperar viver o que Ele me prometeu. Agora presta atenção no texto. Eu acho que a história de Davi deve ser a história mais conhecida na Bíblia. A gente começa a contar a história de Davi, ou as histórias de Davi, para as crianças, desde cedo, E aqui começa então a história de Davi na sua vida pública e na sua relação com Deus. Havia um rei em Israel, que era Saul, e Saul tinha uma dificuldade muito grande de obedecer a Deus, porque Saul queria fazer a vontade de Deus, mas queria fazer do jeito dele. E quando você lê a história de Saul, você percebe isso. Ele até obedecia, mas nunca obedecia à risca. Ele obedecia, mas chegava em algum momento, ele fazia uma adaptação para fazer do jeito dele. Isso deixou Deus extremamente aborrecido com Saul, porque para governar Israel tinha que ser uma pessoa alinhada 100% com o coração de Deus, e Saul tinha um coração 90%, não servia para Deus. Aí a Bíblia diz que Deus rejeita Saul e vai escolher um outro rei, uma outra pessoa para governar a nação de Israel. Deus levanta um profeta, que era Samuel, que foi o último juiz na história de Israel, e que era responsável, foi Samuel que ungiu Saul como rei. E Deus então levanta Samuel e manda Samuel até Belém, na casa de um homem chamado Jessé, com a incumbência de ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel no lugar de Saul. Assim Samuel faz, vai até a casa de Jessé e anuncia, era uma noite de sacrifício, ia ter um jantar, e ele chama então os filhos de Jessé, que deveriam passar diante do profeta, e o profeta iria ungir um deles como rei. Veio o primeiro filho, que segundo a Bíblia tinha toda a apresentação, todo o porte, era um guerreiro, fazia parte do exército de Israel, e era o primogênito, era o filho mais velho. Vem, ele já pega logo o vaso, o chifre, é esse. Aí Deus para ele e fala assim: não, Samuel, você está vendo a aparência, eu vejo o coração, não é esse. Aí vem o segundo, Deus a mesma coisa, não é esse. Vem o terceiro, e vem o quarto, e vem o quinto, e até o último, e não era nenhum deles. Aí Samuel chega para Jessé e fala assim: estão todos os teus filhos aqui? Aí, não, o mais moço não está aqui, o mais moço está cuidando das ovelhas da família.
Não, a gente só vai se assentar para o jantar depois que ele vier. Aí entra um menino, e a Bíblia diz que era um menino ruivo, de boa aparência. Então eu fico imaginando um menino mesmo, aquele ruivo, né, um branquinho, de boa aparência, com aquela cara simpática de jovem adolescente. E entra um menino cuidador de ovelha. Quando ele entra, Deus fala: é esse. E Samuel vai na frente de todos os irmãos e derrama um azeite sobre a cabeça dele. Aí o texto diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor tomou Davi, e ele foi ungido para ser rei. Foi ungido para quê? Ser rei. E eu fiquei perguntando: o que um rei precisa para ser rei? Um rei, para ser rei, precisa de coroa. Mas Davi não tinha uma coroa. Os reis eram guerreiros. Então, para ele ser rei, além de uma coroa, ele precisaria de uma armadura. Davi não tinha uma armadura. Para ele ser rei, ele precisaria de um escudo. Davi não tinha escudo. Para ele ser rei, ele precisaria de armas, de uma espada. Davi não tinha espada. Mas Davi tinha 3 objetos que ele carregava com ele. 3 objetos. Um cajado. O que ele tinha? Cajado. Ele era pastor, todo pastor. Era um pau. Geralmente tinha assim, tipo um cabo de guarda-chuva, né? Geralmente alguns tinham esse tipo, um cabo de guarda-chuva. Quando a ovelha escapulia assim do rebanho, ele com aquele cabinho de guarda-chuva puxava a ovelha. Um cajado. Ele tinha esse cajado. Ele tinha também uma harpa. O que ele tinha? Uma harpa. Ele era músico, ficava lá no pasto cuidando das ovelhas por dias, por semanas, né? Então, uma forma do tempo passar, ficava lá cantando, delirando a sua harpa. E ele tinha uma funda. Uma funda era um objeto para lançar uma pedra, diferente, né, do estilingue. Hoje a gente estava rindo disso hoje de manhã, porque eu sou da época que a gente fazia, não sei se aqui chama estilingue, né? Em Itaperuna chama seta. Quem conhece a seta? Seta, né? E a gente fazia as nossas setas, e a melhor madeira para fazer seta qual era, Jefferson? Poxa, você não foi moleque de rua não, irmão? Vigia. Era de galho de goiabeira. A gente gostava do galho de goiabeira, porque o galho de goiabeira, aquele trem não quebra, irmão. É a melhor varinha que tem para bater em criança, é vara de goiabeira, que você bate até lanhar e o trem não quebra, né? E para fazer seta, arrumar o ganchinho lá, aí tinha que arrumar aquele galinho que tinha um ganchinho, né? Hoje a gente fica rindo que o pessoal que tem seta compra na Shopee. Vai para a Shopee, você não sabe o que é uma seta de verdade, irmão. Seta de verdade é aquela que a gente vai lá e pega o galho da goiabeira e vai lá no borracheiro e pede um pedaço de câmara de ar, aí corta aquela câmara de ar e amarra, e é legal quando você faz assim, solta, vem na sua cara, pá, e você xinga a seta e faz de novo. É aquela bacana, né? Só quem teve infância sabe o que eu estou falando, né? Fazia seta. A funda, o que difere a funda da seta é que a seta tem o elástico, você faz pão, e a funda não, a funda era feita ou de couro ou do pelo da ovelha. Eu tive a oportunidade, numa visita, nós fizemos a Israel, num lugar que conserva práticas antigas, práticas bíblicas. Aí a pessoa que nos recebeu, o guia, ele foi lá, pegou uma ovelha, tirou um pouco do pelo da ovelha, né? E fez lá tipo uma corda, aí fez a partezinha mais aberta, aí colocou a pedra e foi e jogou. E o trem vai com força. Você roda aquilo, tem uma forma de você soltar, a pedra solta e pum! E Davi tinha uma funda. Ele tinha esses 3 objetos: uma funda,
uma harpa e um cajado. Rei tem funda, irmãos? Não. Rei tem cajado, irmãos? Não. Rei tem harpa, irmãos? Não. Mas ele foi ungido rei, e as únicas coisas que ele tinha era isso. E ele não ficou ali lamentando: ah, se eu tivesse a armadura de Saul, ah, se eu tivesse a espada de Saul. Não. Ele pega o que ele tem e vai responder diante de Deus e das oportunidades que Deus iria criar para que ele pudesse chegar onde Deus prometeu que ele iria chegar. Davi não é um caso único na Bíblia. Foi a mesma experiência de Moisés, e foi a mesma experiência de muitos outros, que Deus chama, faz uma promessa, e a única pergunta é: o que você tem na mão? Porque enquanto você lamenta e espera o que você não tem, você simplesmente despreza o que já tem e acaba não vivendo o processo para você chegar onde Deus quer te levar. Então a pergunta que nós precisamos responder hoje: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me entregou? Se eu souber responder essa pergunta, irmãos, e se eu souber avaliar o que eu estou fazendo com o que Deus já me entregou, eu vou saber aproveitar melhor as oportunidades que Deus está me dando, para eu chegar onde Ele prometeu que eu vou chegar. Deus prometeu para Davi o trono. Do dia que ele foi ungido até o dia que ele se assentou no trono, passaram-se décadas. Deus não prometeu num dia e cumpriu numa semana. Deus não prometeu num dia e cumpriu no ano seguinte. Deus prometeu, mas passaram-se décadas até que Saul morresse e ele assumisse o trono. Mas durante esse tempo, ele usa o que ele tem. O que ele tem? Um cajado, uma harpa e uma funda. Aí nós vamos para a Bíblia, para a gente entender que se a gente usar o que a gente tem, que é tudo que Deus precisa para abrir as portas e criar as oportunidades para nos levar onde Ele quer. Saul, o rei de Israel, pelas suas muitas desobediências, ele abre uma brecha na sua vida espiritual e ele começa a ser atormentado por um demônio. Olha que situação. O cara era rei de Israel. O cara era um guerreiro. Quando Saul foi escolhido para ser rei, Saul se destacava em relação à população inteira de Israel. Saul era um cara enorme, era um jovem bonito. A ideia que a Bíblia traz de Saul é que era um jovem bonito, alto, musculoso e que chamava atenção pela sua estatura e beleza. E agora o cara é rei. Agora você imagina um cara rei, nesse porte físico, endemoniado. Ele ficava oprimido, porque o diabo vinha e atormentava ele. Aí alguém chegou para Saul e falou assim: Saul, rei, vamos escolher alguém que toque bem uma harpa, para quando esse espírito maligno vier te atormentar, essa pessoa toque a harpa e te traga alívio, e esse demônio vai embora, esse demônio te deixe. Foi essa sugestão que alguém deu.
Aí alguém chega e fala assim: tem um filho de Jessé. Tem um filho de Jessé que toca harpa. E é um menino bonito, valente, que toca harpa. Mas se ele tivesse pego a harpa dele, tivesse colocado num canto, não vou tocar mais isso não, sabe por quê? Porque Deus me chamou para ser tocador de harpa. Deus me chamou para ser rei. E se ele tivesse colocado a harpa no canto, ele não teria sido lembrado no momento de uma oportunidade. Ele só foi lembrado porque ele não abandonou aquilo que Deus já havia entregue para ele. E não era uma espada, um escudo, era uma harpa. Ah, se você entendesse essa palavra. Ah, se você entendesse o quanto você atrasa a sua vida cada vez que você põe no canto um talento que Deus te confia. Então, ele é lembrado. Ele é lembrado porque ele tocava harpa. Aí chamam Davi. O demônio entra em Saul, chamam Davi. Aí Davi vai e toca a harpa. Quando Davi toca a harpa, o demônio sai. Tinha unção na vida do menino. O demônio sai porque ele toca a harpa. Aí ele volta para casa. Aí o demônio entra de novo, chama ele, vai, Davi de novo. Aí Davi toca a harpa e o demônio sai. E ele começa a ficar conhecido, porque é um menino que quando toca a harpa, o demônio sai. Mas a promessa era o quê? Ser rei. Mas o que ele tinha na mão? Uma harpa. Um dia, o demônio pega Saul e ele fica tão furioso que ele tentou matar Davi. Ele pega a lança e tenta matar Davi. Davi tem que se esquivar da lança. Mas no outro dia, quando Saul fica endemoniado de novo, é o Davi que tem que tocar a harpa de novo. Então, até para abençoar uma pessoa, você vai abençoar alguém que quer matar você. Olha que doideira. Eu estou libertando quem quer me matar. E tantas quantas vezes ele fosse chamado, tantas quantas vezes ele dizia sim, e tocava a harpa e o demônio saía. Ele podia até ter pensado: deixa esse velho endemoniado. Quanto mais endemoniado, mais rápido ele vai ser rejeitado, e mais rápido eu me assento no trono. Porque é assim que tem muita gente que pensa que vai chegar lá, né? Se aquele que está lá se der mal, se lascar todo, se ele for rejeitado, eu tomo o lugar dele. Gente que pensa assim, nunca chega no lugar que Deus quer, nunca chega no lugar que Deus promete. Se você pensar, Davi estava servindo o seu maior concorrente, mas que ele nunca olhou como concorrente, mas sim como uma oportunidade de abençoar alguém. E ele abençoa. E a única coisa que ele tinha para abençoar era a harpa. E ele abençoa, porque era o que Deus te entrega para ele. Presta atenção no que Deus já te entregou. E acima de tudo, preste atenção quantas pessoas têm sido abençoadas com aquilo que Deus te entregou. Porque cada pessoa que é abençoada com os talentos que Deus te deu, são oportunidades de portas se abrirem para você chegar onde Deus quer te levar. Tira a harpa do armário. Pega a harpa que está lá cheia de teia de aranha e volta a tocar o que Deus entregou para você. O segundo objeto foi o cajado. Foi o cajado, cajado de pastor. E ele ia até Saul,
tocava a harpa, expulsava o demônio, e voltava para cuidar das ovelhas da família. As ovelhas não eram dele. Quando você vai ler na Bíblia, em nenhum momento fala que ele voltava para cuidar das suas ovelhas. São as minhas, não. Ele voltava para cuidar das ovelhas da família. E sabe quem era a família de Davi? Sabe quem era a família de Davi? Foi a família que esqueceu dele no dia do jantar. Lembraram de todo mundo foi convidado para o jantar e ele não. E ele voltava para cuidar das ovelhas da família. Está entendendo? Não. Você não vê nenhum registro de Davi reclamar, de Davi murmurar, de Davi fazer mal feito. Não, ele voltava e cuidava das ovelhas da família. Por quê? Porque o que ele tinha na mão era um cajado de pastor. E cajado de pastor é para cuidar de ovelha. Foi o que Deus entregou para ele. E ele vai cuidar das ovelhas. E ali cuidando das ovelhas, usando do seu cajado, Deus estava construindo um caminho para que ele chegasse no trono prometido. Mas enquanto não tem espada, você usa o cajado que Deus entregou. Enquanto não tem armadura, você usa o cajado que Deus entregou. Enquanto você não tem o escudo de rei ou coroa de rei, use o cajado que Deus te entregou para cuidar daquilo que Deus te confiou. E cuide bem cuidado. Porque em algum momento, o esforço que você faz em oculto vai virar testemunho para te promover em algo maior. Israel, nas suas fases, tinha um inimigo. Na época de Saul e na época de Davi, o maior inimigo de Israel eram os filisteus. Quando você lê na Bíblia, você vai ver guerra contra a Síria, guerra contra o Líbano. Essas guerras que a gente vê hoje, essas guerras acontecem há 4.000 anos de guerra, irmão. Tem gente que está falando, não, o dia que acabar a guerra de Israel, eu vou para Israel. Você não vai nunca, porque essa guerra dura 4.000 anos, não vai acabar nunca. Então, ela só muda os cenários. Então, na época, era contra os filisteus, o seu maior inimigo eram os filisteus, na época de Saul e na época de Davi. Só que os filisteus perceberam o seguinte: todas as vezes que a gente equipa o nosso exército, que é muito maior, que é muito mais forte que o exército de Israel, e todas as vezes que a gente se prepara e vai para a guerra contra Israel, Israel vence a gente. Israel nos vence com um exército menor, Israel nos vence com um exército menos armado, e Israel nos vence. Então vamos criar uma estratégia para a gente vencer Israel. Vamos fazer o seguinte: eles preparam os soldados e fazem um desafio para o exército de Israel. Só para não perder tempo e não morrer gente desnecessariamente, nós vamos fazer um desafio para vocês. Nós vamos escolher um guerreiro nosso, um guerreiro filisteu, e vocês vão escolher um guerreiro hebreu de Israel. E eles vão lutar os dois, um contra o outro. E o guerreiro que perder, o exército que perder, vai servir o exército que ganhou e não precisa morrer todo mundo. E eles então chamam Golias, a história mais contada da Bíblia, a história do gigante Golias. Existem algumas divergências em relação ao tamanho, mas Golias tinha entre 2,10 metros e 2,60 metros de altura, aproximadamente isso. Já ouvi pessoas dizendo que tinha até mais de 3, mas calcula-se em torno de 2 e alguma coisa. Vou colocar 2,5 metros, né? Seria um jogador da NBA, com certeza titular, nessa altura, né? E o cara não era só alto, era muito grande. Só uma das peças que Golias carregava, de espada, de escudo, de lança,
chegava a pesar 60 quilos. Então você imagina um cara para carregar uma espada ou um escudo de 60 quilos, a força desse cara, o tamanho desse cara. Então era um cara enorme, muito forte. E esse cara, ele ia para as fileiras, porque a guerra funcionava assim, o exército, eles se acampavam aqui, aí tinha geralmente um lugar plano, assim, e no outro lado, geralmente numa outra montanha, o outro exército se acampava lá, e ali eles armavam, nós vamos guerrear, amanhã tá hora, o exército aqui ia contra o exército de lá, quem vencesse saía vencedor, era assim que funcionava. Aí o gigante Golias chegava na frente, nos termos de hoje, e falava assim: não tem homem em Israel? Cadê os homens de Israel? Arruma um homem aí para vir brigar comigo. Ele afrontou o exército de Israel por 40 dias. Então todos os dias ele chegava e falava: não tem homem aí não. E todas as vezes que ele falava isso, e o exército de Israel via o tamanho do homem, todo mundo escondia na tenda e ninguém tinha coragem. O rei ofereceu um prêmio: quem enfrentar esse camarada aí e vencer, a família vai ficar isenta de imposto o resto da vida, e eu ainda vou dar uma das minhas filhas como esposa para o guerreiro. Que tentação! Isento de imposto, ainda vou casar com a filha do rei. Mas quando o gigante aparecia, amigo, não tinha esposa, não tinha dinheiro, não tinha nada que convencia os caras. Os caras vazavam e escondiam na tenda. Um dia, Jessé chamou Davi e falou assim: Davi, vai até lá o arraial, onde os seus irmãos, que são guerreiros, estão acampados. Leva esse queijo lá para o comandante, leva esses mantimentos, e veja se os seus irmãos estão bem, porque já tem mais de 40 dias que essa guerra está acontecendo e eu não tenho notícia. E Davi então pega os mantimentos e vai até o arraial para levar os mantimentos. Quando ele chega, calhou de ser a hora da afronta de Golias. Está lá Davi com o queijo do comandante. O comandante era mineiro, gostava de um queijo branco. Aí lá, vai lá com queijo, brincadeira. Aí o gigante: não tem homem em Israel? Cadê os guerreiros de vocês? E ele afronta o exército de Israel, e Davi ouve. Davi fica revoltado, e Davi fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ninguém tinha coragem de encarar o cara. Aí chega a notícia para o rei Saul: tem um rapaz aí que se prontificou a encarar. Aí levaram Davi até o rei. Quando Davi chega na tenda do rei, entra um menino ruivo, de boa aparência, cuidador de ovelha. Aí Saul chega para ele e diz: não dá para você, amigo, o cara é grande, ele vai te engolir. O cara é guerreiro desde a mocidade, você é só um pastorzinho de ovelha. Você lembra o que Davi tinha, irmão? Cajado. Com a harpa ele expulsava demônio. Com o cajado ele pastoreava as ovelhas da família. Aí quando o rei chama, ele chega e conta a história do cajado. E ele diz o seguinte: rei, quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, enquanto eu cuidava das ovelhas da família, apareceu um urso. Ele tinha espada, irmãos? Ele tinha escudo? Ele tinha armadura? Ele tinha cajado. Apareceu um urso e pegou uma ovelha. Eu fui atrás do urso, agarrei o urso, arranquei a ovelha da boca do urso,
e matei o urso. No outro dia eu estava lá cuidando das ovelhas, apareceu um leão. Eu agarrei o leão pela barba, arranquei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Ele tinha espada, irmãos? Não. Ele tinha coroa? Não. A guerra era dele? Não. A afronta era contra ele? Não. A afronta era contra Saul. A guerra era de Saul. E ele só tinha um cajado. Mas como ele usou bem o cajado virou testemunho. Se com um cajado eu matei um leão, se com um cajado eu matei urso, esse gigante aí eu vou comer com pão e manteiga, amigo. Mas aí, como ele ia enfrentar um gigante, resolveram então dar uma armadura para ele. Aí pegam a armadura de Saul e vestem nele. Pegam o escudo de Saul e colocam na mão dele. Pegam a espada de Saul e dão a ele. Aí a Bíblia diz que ele tentou andar e não conseguiu. E ele não consegue andar e ele diz: eu não consigo, isso não é meu. Eu não estou acostumado com isso, não é meu. Aí se você ler o texto diz que pegou ele o seu cajado e foi até o ribeiro, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou no seu alforje de pastor e foi encarar o gigante. Lembrando, o gigante não tinha afrontado Davi, o gigante tinha afrontado Saul. A guerra não era dele, a guerra era de Saul. Ele compra a guerra do outro, porque ele percebeu que o outro estava sendo humilhado na guerra, e ele poderia ser a resposta para tirar aquela humilhação do rei, para tirar aquela humilhação do exército de Israel. Aí o gigante vem. Quando o gigante olha para Davi, que todo mundo conhece a história, aí o gigante fala: eu sou algum cachorro para você vir contra mim com um pau? Porque a única coisa que ele viu foi o quê? O cajado. Eu sou algum cachorro para você vir contra mim com um pau? Pastor, aí, você precisa do pau, pastor. Quando o cachorro vai te morder, você pega o pau e dá nele. Vamos um cajado para você, pastor. O pastor Ela está com um cachorro lá agressivo, que quase levou a mão dela fora. Faltou o pau do pastor, pastor Ela, porque dá de pau na cabeça desse doido. Aí o gigante: sou eu algum cão para você vir contra mim com pau e pedra? E ameaça ele: eu vou te matar hoje. E Davi responde: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi tinha? Um cajado, uma harpa e uma funda. Ele pega a funda, escolhe uma das 5 pedras, e quando o gigante vem, ele roda a funda, crava a pedra na testa do gigante, que era o único lugar em toda a armadura que uma pedra podia derrubá-lo, era na testa. A pedra crava na testa do gigante, e o gigante cai. Ele não tinha nem espada para arrancar a cabeça do gigante. Ele teve que pegar a espada do gigante emprestado para arrancar a cabeça do próprio gigante. Ele pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante e levanta. Mas ele vence com uma harpa, um cajado e uma funda. Mas a história não acaba aí, irmãos. A história não acaba aí, porque a promessa de Deus é que ele seria rei. A promessa é que ele seria rei. Mas ainda tinha um rei. Mas ali agora ele é promovido. E ele assume um pelotão no exército de Israel. Ele assume um pelotão, uma célula. Ele assume uma célula no exército de Israel. Então os pelotões, você podia ser líder de 50, de 100, de 1000.
Como ele era um comandante novo, possivelmente ele pega um grupo pequeno de soldados, talvez de 50 ou de 100 soldados, e ele começa a liderar aquele grupo pequeno. Preste atenção. E ele começa a liderar aquele grupo do exército de Israel. E ele treina aqueles soldados, e ele sai para a batalha com os soldados. E ele era um cara tão dedicado. Ele entregava tão além do que era a sua obrigação, que ele começou a ficar famoso na nação inteira. E ele virou tema de música. Aí um dia ele chega das batalhas, as mulheres começam a cantar a música de Davi. Sabe qual era a música? Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. A guerra era dele, irmãos. Ele era rei, irmãos. Mas ele estava dando o melhor diante da oportunidade que Deus estava dando. São etapas para se chegar onde Deus quer te levar. Quando eu fiz essa pergunta, o que estou fazendo com o que Deus me entregou? Porque às vezes eu percebo, irmãos, que tem pessoas estagnadas, olhando para promessas grandes, mas que parece que a cada dia que passa a promessa está mais distante, porque todas as vezes que Deus te dá uma oportunidade, você não entrega o seu melhor porque você está esperando a promessa se cumprir. Só que a promessa nunca vai se cumprir se você não entregar o seu melhor durante o caminho até chegar lá. Entendeu? A ideia que parece que algumas pessoas têm, eu estou guardando o meu melhor quando o resultado for para mim. Só que o resultado é sempre para você, só que você não entendeu isso. Hoje pela manhã eu estava assim conversando, porque nós temos muitos empresários na igreja, e talvez um dos maiores desafios para qualquer empresário hoje, qualquer área, qualquer segmento, o maior desafio que existe hoje em qualquer área empresarial é mão de obra. Ninguém quer trabalhar. E quando você encontra alguém que precisa muito, geralmente entrega pouco. É uma doideira, né? Quem tem empresário em áreas diferentes, então está lá o cara precisa muito, você dá a oportunidade, o cara entrega pouco. O cara é lerdo, é devagar, faz de qualquer jeito, ou senta no chão para chorar. É doideira, irmãos, o que as pessoas estão fazendo. Mas tem alguns que quando entram na sua empresa, elas ficam olhando assim, o movimento financeiro. Quanto que entra no caixa? Quanto que entra na empresa no final do dia? Quanto que ele cobra para fazer tal serviço? Aí ele começa na cabeça dele falando assim, eu posso ser dono desse negócio. Vou montar um negócio desse para mim também. E ele começa então a se preparar para montar um negócio dele, igual ao seu. E ele começa a ter ideias. Aí ele pega a ideia e guarda, se o dia que for meu eu uso. Aí ele percebe que tem uma estratégia que se ele usar, a empresa vai decolar. Ele pega a estratégia e guarda. O dia que for meu eu uso. Essas pessoas nunca vão chegar lá, porque elas não entenderam que tudo que elas fazem no processo é para elas. Quer ver bem? De vez em quando a gente conversa, né, no nosso café de segunda-feira, eu tenho vários pastores e pastoras aqui, temos vários líderes nessa igreja. Vocês não servem ao meu ministério. Você serve ao seu ministério. Quando você lidera a sua macro, pastor Tavinho, é o seu ministério. Quando você sobe aqui para pregar, é o seu ministério.
Você está exercendo o seu ministério. É o seu, não é o meu. Deus me deu a honra de ter você. E Deus te deu a honra de estar do meu lado. Porque a honra é nossa, caminharmos juntos. Então, quando eu vejo os meninos, você trocou de lugar, você estava aqui hoje de manhã. Quando eu vejo essa turma que está aí, nossos diáconos, turma da Câmara, turma que serve nessa igreja, você não está servindo ao meu ministério, irmão. Você está exercendo o seu, isso é o seu ministério. Dê o seu melhor no seu ministério. Faça o seu melhor no seu ministério. Mate o gigante no seu ministério. Não importa quem está sentado no trono. Não importa. Pega o seu cajado, pega a sua harpa, pega a sua funda e faça o seu melhor. Porque isso faz parte de um processo. Se Deus tem promessas para você, Deus vai cumprir. Mas se você não for o melhor no processo, você corre o risco de abortar uma promessa, por ter sido relaxado nas oportunidades. Ah, se nós entendêssemos isso. Então, quando eu fiz a pergunta, Davi me respondeu. O que ele tinha na mão? E com o cajado, com a harpa e com a funda, ele constrói o caminho até o trono. Ele não precisou derrubar Saul. Ele não precisou criar atalhos. Ele só precisou ser o melhor dele em todas as oportunidades que Deus deu. Ele foi o melhor pastor da ovelha da família. Ele foi o melhor guerreiro para enfrentar os filisteus e o gigante. Ele foi o melhor arpista para expulsar os demônios de um rei oprimido. Ele foi o melhor que ele podia ser. E o Deus que não fica devendo nada a ninguém, que viu um menino dando o melhor de si, construiu um caminho para ele se assentar no trono prometido. O seu problema de não viver o que Deus tem não é falta de promessa nem falta de unção. Você está desprezando o que Deus te entregou. Pegue o que Deus te entregou. Seja fiel. Use da melhor maneira possível o que Deus te entregou. Não fique preocupado quanto tempo. Não pertence a mim nem a você. Não fique preocupado com o caminho. Não pertence a mim nem a você. Quando o gigante levantar, derruba. Quando chegar alguém oprimido, toca a sua harpa. Quando a família precisar, use o seu cajado. Mas cada vez que você está sendo bênção, cada vez que você está fazendo o melhor que você pode com aquilo que vem às suas mãos, Deus está construindo o caminho para você se assentar onde Ele prometeu que você vai chegar. Então a pergunta é: o que estou fazendo com o que Deus já me entregou? Você tem uma resposta para dar? O problema não é falta de talento. Não. É falta de empenho. Queria desafiar você a abrir o armário velho e tirar aquilo que Deus te entregou e você colocou no canto. Queria desafiar você a tirar essas coisas do canto e trazer de novo para a sua vida. Deus ainda tem muito a fazer através da sua harpa. Deus ainda tem muito a fazer através do seu cajadinho velho. Deus ainda tem muito a fazer através da sua funda. Tem muitos gigantes a cair através da sua mão.
Volte a se dedicar àquilo que Deus confiou a você. Seja o seu melhor. Talvez essa seja a reflexão, o maior desafio para o momento que estamos vivendo como igreja. Nós precisamos dar uma resposta. No ano da entrega, que tem um monte de gente esperando, tem um monte de gente esperando que Deus te entregue um monte de coisa. Para que Deus vai te entregar além do que Ele já te entregou? Se com aquilo que Ele te entregou você não está fazendo nada, se Ele te entregar mais, você só vai criar mais entulho na sua casa e na sua vida. Então não é para você ficar esperando o que você não tem, é para você pegar o que tem e ser o melhor que você pode. Você entendeu essa palavra? Eu não sei o quanto essa palavra fala para você, mas eu sei o quanto essa palavra me desafiou no dia de hoje. Deus ainda tem muito a fazer. E não é com o que eu não tenho, é com o que Ele já me entregou. Vamos ficar de pé para a gente orar. E responda à pergunta: o que você está fazendo com o que Deus te entregou? Ajuda a pessoa que está do seu lado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o que você está fazendo com o que Deus te entregou? Ajuda ela, ajuda aí. De repente, se você fizer essa pergunta, ela vai pensar melhor. Pergunta. Vira para a pessoa do seu lado e diz: o que você está fazendo com o que Deus te entregou? Eu estou aposentado. Não existe aposentados no reino, irmãos, porque a Bíblia diz que o justo até na velhice dá fruto. Você imaginar que o ministério de Moisés começou aos 80 anos, que a conquista da terra prometida foi dirigida, foi guiada por um Josué de 80 anos, que Caleb aos 82 disse: hoje eu tenho o mesmo vigor que eu tinha aos 40, e foi um dos maiores guerreiros de Israel. Então, se você está com 50 pensando em colocar o burro na sombra, esquece, filho. Você vai tirar o cajado do armário e vai cumprir com o propósito que Deus tem para você. O que você está fazendo com o que Deus te entregou? Desenterra os seus talentos, pega as suas habilidades, seus recursos, coloca isso na mão de Deus, irmão. Deus tem muito a fazer através de nós. O que as pessoas olham e veem até com desprezo, que às vezes funciona assim, né? Às vezes as pessoas olham para nós e olham para nós com desprezo. O que você faz? Estou vendo moto, dou banho em cachorro. Eu sou dono do supermercado. Às vezes as pessoas podem olhar para nós, são um borracheiro, você é um serralheiro. E a pergunta que Deus está fazendo é: o que você está fazendo com o que eu te entreguei? Nós não sabemos onde Deus é capaz de levar alguém, até que esse alguém seja capaz de pegar a sua funda, o seu cajado e a sua harpa, entregar para Deus e falar: estou aqui, o que eu tenho é isso. Se o Senhor me usar com isso, eu estou disponível para ir. É isso. Pai, eu quero te agradecer essa noite, porque nós não somos dignos e nem capazes de viver
todas as promessas que o Senhor tem para nós. Quem somos nós para sermos úteis no reino de um Deus perfeito, sendo nós tão imperfeitos e incapazes? E quando nós olhamos para nós, meu Deus, e a gente vê que a única coisa que temos às vezes é um cajado, que quando as pessoas vêm, zombam de nós porque é só um pedaço de pau, e o que nós temos na mão é apenas uma funda que não só serve para lançar pedras, ou uma harpa que às vezes nós dedilhamos quando estamos a sós e ninguém ouve. Pode ser, meu Deus, que pessoas nos desprezem porque o que temos é tão pouco, ou o que temos é tão simples. Mas hoje nós queremos pegar, reconhecer que é o Senhor que tem nos entregue isso. E no ano da entrega nós queremos pegar a entrega e dar o melhor de nós. E a oração que eu quero fazer nessa hora, por mim e por cada um dos meus irmãos, é essa. O meu compromisso é esse: é pegar esse cajado, é pegar essa funda, é pegar essa harpa e me comprometer e dar o melhor de mim. Não importa se quem está no trono é Saul, não importa se essa guerra não é minha, não importa se a afronta não é contra mim, se eu sou desafiado, eis-me aqui. Eu quero viver cada etapa nesse processo, mas eu não quero fugir do propósito que o Senhor tem para mim. Toma a vida dos nossos jovens, toma a vida dos nossos adolescentes, toma a vida dessa geração tão cheia de talentos, mas paralisada pelos mimos, paralisadas por argumentos de alma. Toma a vida dessa geração e levanta guerreiros, levanta rapazes e moças, homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, que tem coragem de pegar só uma funda, uma harpa e um cajado e partir para a guerra. Toma os nossos irmãos, as nossas irmãs, cada membro, cada pessoa dessa igreja, com os talentos que o Senhor tem confiado a cada um. Toma e levanta essa noite, meu Deus, um exército de valentes. Adestra essa igreja, adestra essa igreja para viver as promessas que o Senhor tem para nós. Eu oro por isso, que essa noite seja uma noite de virada de chave, que essa noite seja uma noite de despertamento pessoal, que essa noite seja uma noite de despertamento familiar, que essa noite seja uma noite, meu Deus, onde os que estavam dormindo acordem, os que estavam assentados se levantem, os que estavam parados comecem a caminhar, os que estavam caminhando comecem a correr, mas que ninguém pare até chegar no propósito e na promessa que o Senhor tem para cada um. Abençoe o Teu povo, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.